Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. O objetivo do nosso quadro é sempre trazer as reflexões da ciência, da pesquisa que hoje são difundidas no mundo inteiro e como isso pode se conectar através dos artigos científicos e livros com o Evangelho e os ensinamentos de Jesus para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, para nós darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai, Deus, amor e bondade, gratidão, Senhor, por estarmos aqui juntos mais uma vez aprendendo, buscando, Senhor, ouvir, escutar os Teus ensinamentos para tentarmos aplicar cada vez mais no nosso dia a dia. Que saibamos nos conectar com as boas energias e a espiritualidade divina, os anjos e mentores de luz, para fazermos o bem e sermos luz aonde formos. Ilumine esse Evangelho, que assim seja. Muito bem. Então, para nós darmos início, vamos fazer a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, comentado por Emmanuel. Hoje, Lucas capítulo 13, versículo 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos buscarão entrar e não serão capazes. A senda estreita. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho. Vitória exige luta. Muitos jordaneiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou na intemperança quando não sucumbem sobre as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem desavisados nos fojos de tenebrosos enganos, quando não se desempenham nos precipícios de tardio arrependimento. Seja qual for a experiência em que te situas na terra, lembra-te que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia, no desprezo deliberado às leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola. Por isso mesmo, a senda estreita que se refere a Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Adaptarmos-emos às disciplinas do próprio Espírito na garantia da felicidade geral e estabeleceremos em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra em desfavor de si mesma as chagas de penúria e as trevas da ignorância. Pórfia da renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desdenhe a aprovação e o trabalho, a abnegação e o suor. E em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu, e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Que assim seja. Bem, essa passagem linda da porta estreita e da porta larga, que é tão comentada, nos diversos círculos religiosos que meditam sobre o Evangelho de Jesus, nos traz um ensinamento muito direto nesse comentário por Emmanuel. A porta larga significa nós nos acomodarmos às facilidades ou até mesmo às dificuldades, mas que seja alguma acomodação na nossa situação e que vivemos, porque considerando que todos nós ainda somos seres em evolução, ainda temos muito o que aprender e crescer. E se nós nos acomodamos no que nós estamos, a gente para de crescer. O acomodar, o se deixar levar pela forma como está, sem esforço, sem trabalho, é fácil, É fácil para o corpo, para a mente ociosa, para o nosso ego, para o nosso eu individual, mas nunca para o nosso eu eterno, para a nossa alma.
Isso aí significa dizer que, independente da situação em que você se encontre, porque nós sabemos que temos provações, por exemplo, que vão materialmente, desde a riqueza extrema, com muito recurso e dinheiro, e algumas pessoas se acomodam e se perdem no lodaçal e se atolam em erros exatamente pelo excesso de comodidade material, ou pelo extremo da pobreza, pessoas que estão em pobreza e só sabem reclamar ou se acomodar àquela situação, sem esforço por crescer e auxiliar a si mesmo e aos que o cercam. Seja qual for a situação, Deus é perfeito naquilo que faz. Ele nos colocou em um local onde nós temos a chance de conviver com quem precisamos e evoluir, esforçando dentro das nossas condições para sermos melhores. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço contínuo de melhora. Não quer dizer que a gente vai acertar sempre, mas quer dizer que Deus e a espiritualidade superior esperam de nós o esforço, o trabalho, a ação para entrar pela porta estreita. A porta estreita, que é o amor de Deus, é a comunhão com o Pai. A porta estreita é nós buscarmos vencer as fraquezas que ainda existem em cada um de nós. E aí? Foi feito o convite. A gente tem que se esforçar para lembrar disso no dia a dia, nas pequenas coisas. E não ficar esperando apenas grandes eventos para fazer um esforço, porque aí não funciona. É só quando a gente faz esse esforço contínuo no dia a dia que as coisas se transformam. E para a gente dar continuidade, vamos ler o nosso livro bendito Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Neo Lúcio. O tópico de hoje é o tópico 20, a caridade desconhecida. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando então o Mestre Jesus interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinação do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, ele vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro dos semelhantes. Em verdade, ele dava de si mesmo o quanto possível, em boas palavras, em gestos pessoais de conforto e estímulo, a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, ele podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos, quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto a uma cólera fácil, ele considerava a ira como uma enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Se insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, uma vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil, em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que elas assumissem feição tempestuosa. E se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance, na defesa delicada e imperceptível.
Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos de pedras de via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da sua jornada humana, incapaz de atender às sugestões de beneficência de que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou-lhe ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema, e por quem indagasse, em lágrimas, a razão de inesperado prêmio, foi informado que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera um valoroso empreiteiro. O Mestre Jesus fixou os aprendizes, o seu olhar percussiente e calmo concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos a luz para a ignorância e intensifiquemos sim a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convicto de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Que assim seja. Que passagem linda, né? Emocionante. Como uma pessoa da mais simples foi capaz de ajudar a tantos que o cercavam com pequenos gestos do dia a dia. Um trabalhador ativo da obra da seara de Deus, seguindo os ensinamentos que Jesus já nos trouxe de amor, sem ter que oferecer absolutamente nada material para isso, mas oferecendo tudo de si, todo o amor, a luta constante contra o mal, contra os pensamentos negativos, contra a maledicência, sem retribuir e sem criticar os que estavam praticando o mal ao redor de si, mas sempre buscando ajudar, até mesmo tirando pequenas pedras da via pública para que outra pessoa não possa tropeçar. Ajudando, cuidando da natureza, vamos expandir isso aí, falando uma palavra de luz e de consolo, com um sorriso para aquela pessoa que está trabalhando e que você cruza o caminho no dia a dia. Pequenas coisas. Não dá aumento às fofocas, à maledicência, não dá audiência maior para as notícias ruins. Ao contrário, ao saber delas, fazer uma prece de luz e de amor para o bem, para que aquilo possa ser resolvido e seguir fazendo o bem, tratando os nossos próprios sentimentos e pensamentos, para que assim a gente possa um dia ser aureolado com essa coroa da caridade voluntária, espontânea e que é, como o nosso lindo Evangelho nos disse, o esforço digno para passar pela porta estreita. Porque vencer as fraquezas que existem em nós sem nos deixarmos entregar às vibrações ruins, baixas ao nosso redor, é um esforço árduo para passar pela porta estreita, de forma ativa, com ação, com esforço em si próprio, tá bom? E dentro deste contexto, nós temos um artigo científico que é o seguinte: empatia e inteligência emocional. Sobre o que se trata realmente? Esse artigo científico foi uma revisão publicada no International Journal of Caring Science, ou seja, Jornal Internacional da Ciência dos Cuidados, tá? E foi publicado pelos autores Yanodou, F, e Konstantikáki, V, que são da Grécia, tá? Autores da Grécia. Basicamente, o que esse artigo científico nos traz,
que a empatia é a capacidade de compreendermos o próximo, nos colocando no lugar. Então, empatia não é simplesmente algo vazio e falso. Empatia é quando de verdade, com sentimento, você sabe que o outro às vezes não tem o mesmo pensamento, o mesmo entendimento que você, mas ao invés de olhar só o seu ponto de vista, você consegue se colocar no lugar do outro, olhar uma figura maior, né? Vou dar um exemplo prático. Muitas vezes eu posso me pegar ou observar na sociedade o julgamento aos moradores de rua, porque nós sabemos que boa parte deles tem problemas com drogas, problemas com álcool, né, e outros tipos de problemas físicos e de dependência que acabam dificultando muito que eles trabalhem, consigam um emprego e consigam forças para sair das ruas dos vícios. E muitas vezes é um caminho muito fácil, é uma porta larga, né? A gente julgá-los pelo que eles não conseguem fazer. Mas e se nós nos colocarmos no lugar? E se por acaso eu tivesse um vício e não tivesse ninguém para me ajudar? E eu perdesse o meu emprego e tudo material que eu possuo e me visse de uma hora para outra na rua, sem ter ainda condições psicológicas, emocionais e físicas de vencer o meu vício e ao mesmo tempo sem ter amparo para ter um prato de comida, para ter um lugar para dormir. Como eu me sentiria se eu estivesse nessa posição? Quando a gente começa a fazer esse exercício de treinar se colocar no lugar do próximo, a gente passa a compreender que a vida transcende muito o nosso eguinho, né, digamos assim, que é tão pequeno, perto da nossa alma e perto do todo, do tudo, do Pai, né? E aí a gente começa a desenvolver com este treino a inteligência emocional, que é um treino para lidar com as nossas emoções e saber colocá-las e expressá-las da forma correta, na hora correta, da maneira correta, amparando e auxiliando a nós mesmos, porque quando nós treinamos e cuidamos da nossa inteligência emocional, nós estamos tendo um autocuidado, mas também ao próximo, aos que nos cercam. Tá bom? Então, esforço para termos empatia, inteligência emocional, auxílio nas pequenas coisas para passarmos por essa porta estreita. O que Deus nos pede é um esforço contínuo para melhoramento, tá bom? Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.